e os fundamentos do seu pessimismo. Do ponto de vista psicológico, Schopenhauer encontrava razão em todo o seu pessimismo, pois ele se sentia bem com essa reclusão. Ele não tinha que fazer questão de viver socialmente. Ele achava que os homens de sua época não seriam capazes de conversar com ele, mantendo uma linha de raciocínio como a dele, porque eles não compreenderiam a filosofia. Ele achava que estava muito à frente de seu tempo. E também, toda essa degradação da vida que Schopenhauer tem pode ter tido início em sua infância perturbada, pois o seu pai o obrigou a entrar numa escola de comerciantes para que o filho seguisse a carreira e assumisse o comércio da família. Sua mãe, Joana, ela se casou muito cedo e nunca teve muito apreço nem carinho por Arthur. Quando ele era criança, o pai dele morreu, provavelmente de suicídio. Quando o Schopenhauer era mais velho, ele lecionou em uma universidade, onde ele disputava alunos com outro professor, Hegel, que é um filósofo determinista. E ele sempre perdia, porque ele só contava com 4 ouvintes em sua aula, aproximadamente 4 ouvintes. Ele fazia muitas críticas a Hegel, porque ele não apoiava o determinismo. Ele achava que o determinismo só existiu para poder atender aos interesses da sociedade e da igreja, dos ricos da época. E, inspirado na vida de Schopenhauer, foi escrito o livro A Cura de Schopenhauer, onde o personagem principal, o central, que é o Philip, ele é o espelho de Schopenhauer. Ele compartilha todos os pensamentos e também, assim, o modo de vida dele. Porém, ele vive no século XXI. E Schopenhauer, ele não tinha esse pessimismo só por ter, assim... Ele achava que ele queria mostrar para as pessoas que com o pessimismo você também pode ver o lado bom da vida. Apesar de existir coisas ruins, também existem as coisas boas. Estudiosa Ellen, esclareça aspectos do livro A Hora da Estrela e pensamentos de Clarice Lispector. No livro A Hora da Estrela, o tempo todo Clarice Lispector tenta se achar, assim como Macabeia, sua personagem, que está em frente assim, ao espelho e se pergunta, quem sou eu? Aí ela não consegue resposta alguma. Dentro da narrativa, Clarice impõe um novo narrador, que é Rodrigo S.M. Ele transmite o lado machista da autora e às vezes ela também passa a ser macabeia. Rodrigo é o espelho de Macabeia. Os principais temas, a principal temática do livro é o psicológico e o lado pessimista da personagem central, recém-chegada do Nordeste, sem educação nenhuma. E ela veio para a cidade grande, no Rio de Janeiro, e assim, ela não tinha nada para mostrar para a sociedade, só a datilografia que ela achava assim, que podia ter uma certa dignidade, ela se mostrava. E as informações que ela extraía de um rádio-relógio. Clarice, como uma escritora modernista da segunda fase, ela aborda o regionalismo. E nisso mostra os costumes e o sofrimento do povo nordestino. E os costumes assim e os defeitos, os sofrimentos do povo nordestino no livro. Macabeia, ela teve uma infância muito ruim e no livro mostra ela sendo uma pessoa assim, sem autoestima, sem esperança de vida. E assim, as pessoas que a conheciam não gostavam assim, do estilo de vida dela, como o Rodrigo. O Rodrigo, ele
ele achava que ela não tinha atração, ela não tinha... ela... Ai, meu Deus. Ela não tinha atração nenhuma, uma característica feminina. E Macabeia, ela se conformava muito com as coisas, não questionava, e era uma pessoa sem opinião. A Clarice, ela quis mostrar no livro que as pessoas devem viver a vida enquanto há tempo, não deixar para depois quando morrer. É isso. Ellen e Aline, e qual a relação que vocês podem fazer entre a personagem Macabeia, de A Hora da Estrela, e Philip, de A Cura de Schopenhauer? Macabeia é o espelho de Clarice, assim como Philip de Schopenhauer. Macabeia, ela, como eu já falei, ela é uma pessoa que se conforma com tudo, não questiona, mas ela aceita a vida dela como é. Mas Glória, sua amiga, ela não concordava com isso. E aí ela recomenda para ela ir numa cartomante, aí essa cartomante, ela prevê um futuro muito bom para ela. Só que a cartomante disse para ela, quando ela saísse da casa dela, ela iria morrer. Só que ela, como era a primeira vez que ela estava tendo esperança de vida, ela acaba pensando no futuro melhor e não ligou muito pro lado ruim que a cartomante falou para ela. E é isso. Philip, assim como a Macabeia, do personagem de Clarice, ele era solitário. Como eu disse, ele vivia como Schopenhauer e não fazia questão de conversar com as pessoas. E, porém, como o personagem de Clarice também ocorreu, no final do conto, ela se libertou. Mesmo sendo com a morte, ela encontrou essa libertação. E Philip também se libertou de uma maneira diferente, mas aí ele pegou e conseguiu vários amigos, por isso houve essa libertação também. Uma comparação entre Clarice Lispector e Arthur Schopenhauer. Como Schopenhauer, a Clarice teve uma fase deprimida, porque houve um incêndio no quarto dela que ela mesma provocou, que formou cicatrizes nela, no rosto dela, e ela acabou ficando deprimida, mas os amigos e a família dela ajudou ela. Schopenhauer também achava que as pessoas devem saber viver a vida. Como no final do livro, A Hora da Estrela, que a Clarice colocou como se fosse uma moral, que as pessoas que tem várias macabés espalhadas e que não deve ficar se conformando com aquilo, que deve viver a vida. E também, como Schopenhauer, Clarice teve alguns de seus livros que não foram sucesso de vendas. E ela teve muitas frustrações na vida, como Arthur. Certa vez, ela estava dando uma entrevista e o entrevistado perguntou por que ela escrevia livros. E ela disse que escrever livros para se manter viva. Esse pensamento é muito semelhante ao pensamento de Schopenhauer. Agradeço a participação do filósofo e das estudiosas e a presença do público.